Na nossa apresentação anterior, deve ter gerado algumas dúvidas, né, com vocês. E um primeiro detalhe que a gente teria que repassar, eu primeiro vou falar rapidamente dessa sala que vocês estão presentes. Ela é uma sala de reunião das comissões Solon Amaral, em homenagem ao deputado falecido, né, o deputado Solon Amaral, que faleceu num trágico acidente automobilístico. A sala recebeu esse nome. Aqui que acontecem as principais reuniões das comissões e os debates de elaboração legislativa, né? Tradicionalmente, nós temos reuniões ordinárias aqui da Comissão de Constituição e Justiça, terça e quinta-feira às 14 horas, e às quartas-feiras da Comissão de Finanças, Tributação e Orçamento, CFTO, às 14 horas da quarta-feira, né? Outras comissões também fazem uso desse mesmo espaço. Eu não estou com material de projeção para lembrar vocês das datas, mas eu não sei se vocês já receberam o PowerPoint, o PDF da apresentação. Todo mundo recebeu? O Bruno mandou para vocês, não? Mas vai mandar. Eu até depois do almoço fui para a minha sala para fazer as atualizações de data. E lá nós temos todos os dias e horários, né? Eu vou tentar responder aqui 3 perguntas que me foram feitas por simulandos da hora do almoço para cá, que me procuraram com essas dúvidas, né? E aí a gente pode retomar ou abrir o espaço para novas perguntas, se vocês tiverem, tá certo? Antes de falar disso, apresentando um pouquinho a sala, vocês vão olhar ali o painel do lado de vocês, vocês percebem que tem listado ali todos os deputados da 19ª legislatura, né? E eles são organizados ali, acompanhados dos seus partidos políticos. Todos estão em vermelho porque nenhum está com a presença registrada. Na gaveta de vocês, aí embaixo vocês puxando, vocês vão encontrar uma gaveta que tem um dispositivo que tanto pode reconhecer por senha, né, ou pela digital de vocês e dar entrada no registro. Senha, mas não é só digital, né? Verdade, é só biometria agora. Já foi por senha, né? Então é só biometria. Então vocês vão ser cadastrados, né, Antônio? Por senha ainda. Ah, tá. Então o projeto Politizar vai usar por senha ainda. Então vocês vão ser cadastrados depois que se tornarem deputados, simulantes, né, depois de tomarem posse. Já? Antônio é VaptVupt, né, Antônio? Então, vocês vão receber a senha de vocês, vão dar esse acesso e vão poder registrar a presença de vocês, também fazer a votação quando for nominal. Lembram que tem a votação simbólica, que vai ser a de praxe que vocês utilizarão, que é aquela na qual se manifestam que em votação contrária, ou manifestam contrário ao que está sendo colocado em votação. Ou o relatório, ou o destaque, ou o parecer, né, ou o projeto lá no plenário. Bom, as perguntas que me fizeram. Tratando ainda de audiência pública, sem entrar na questão que o Adriano trouxe agora, quando a gente entrou na sala, mas tentando tratar dela também. Os espaços que nós temos para as reuniões, que são estruturadas para videotransmissão, registro audiovisual, é esse espaço e o espaço do Getulino Arteaga, que é o plenário, né? Então, esse espaço aqui talvez seja o espaço mais adequado para vocês, nas comissões que vocês venham a compor, pensarem a realização de audiência pública. Foi até algo que a gente tinha comentado com o Douglas, né, antes. Mas o parlamentar, ele pode realizar uma audiência pública? Pode, pelo seu mandato. Não só pode, deve até, né? Porque essa é uma forma de você aproximar a sociedade civil das suas questões, você ouvir a sociedade civil, né? E nessas audiências públicas você pode convidar, sim, especialistas, né, autoridades sobre o gênero, mas se você precisa ter um serviço aí da assessoria, que já teve, na edição passada, teve uma audiência pública realizada, né, que foi da Comissão de Educação. Foi nesse espaço que ela realizou a audiência pública, inclusive. Foi uma audiência pública que ouviu os participantes, mas os parlamentares da Comissão de Educação também debateram um tema, na época. E vocês também podem fazer isso nas comissões de vocês. No âmbito do mandato, são termos de sugestões, porque poder vocês podem, né? Teria que ver com a assessoria da casa, disponibilização de espaço, de meios para isso, que eu acho que não seria um impedimento, havendo conciliação com o período da simulação, porque acaba ganhando a prioridade, né? Mas também vocês têm que ter em mente se isso não vai atarefar vocês nas tarefas, nas funções de debate legislativo e produção legislativa, né? Porque a simulação ela concentra muito na questão da produção legislativa. Vocês lembram do calendário que está no anexo, que eu mostrei para vocês rapidamente hoje na nossa primeira fala, que lá tinha a data do plenário e depois tinha a sequência de uma CCJ, depois uma comissão de mérito. Então você vai sair de uma comissão, você vai ter 1 hora, ou 1h30, ou 1 hora e o almoço,
para ter a sua próxima reunião. Então, vamos supor que naquela reunião, você, Adriano, tenha sido designado como relator de um projeto. Você, junto com sua assessoria, e a distribuição vai ser durante a reunião. Você, com a sua assessoria, vai ter que produzir um relatório para a próxima reunião. Entendeu? Então, essa atividade de produção, ela vai ser feita, né? Então, você vai fazer um relatório, na outra reunião você vai apresentar, os seus colegas vão ter um acesso a esse relatório, né? Na verdade, você tem 2 reuniões para apresentar o relatório. Vai ter que entregar nesse período, seus colegas vão ter acesso, vão ler e vão poder pedir vista, ficando mais uma reunião para escrever seu voto separado depois de entregar. Quando a gente está falando assim, você pensando em um projeto só, parece algo fácil de se fazer. Quando a gente já fala de uma realidade já de 10 processos circulando por cada comissão, aí você já começa a ter dificuldade de perceber isso. Porque aí cada um são vários instrumentos. Um processo só, você pode ter um voto separado, a Giovana outro, o Eliseu outro, o Douglas outro, e esses 3 votos voltam para você analisar e criar um novo relatório. Então você vai ter que ter atenção com tudo isso. Não estou dizendo que não possa, né? Estou dizendo para você considerar, vocês todos considerarem isso na dinâmica dos trabalhos de vocês, né? E além disso, é importante também ter o tempo para o debate, para reflexão, para interpretação daquilo que vocês vão estar vivenciando, das manifestações que vocês vão ter no púlpito, né? No plenário, vocês vão ter entradas no pequeno expediente, nas discussões parlamentares, no grande expediente, nos debates. Isso tudo vai ficar registrado, gente. É uma experiência muito bacana, né? Eu falo muito bacana porque quando eu estava fazendo meu mestrado na Universidade de Brasília, eu tive a oportunidade de conhecer um projeto que a universidade fazia no Congresso Nacional, assim, por fora. E a primeira coisa que eu pensei foi, poxa, como seria bom se eu tivesse essa oportunidade na minha graduação, né? E eu fiz a graduação em Ciências Sociais na UFG. E quando eu vejo hoje os alunos o projeto é da Faculdade de Ciências Sociais, não são só alunos das Ciências Sociais da UFG, mas alunos que vêm à Assembleia Legislativa, né? Com essa oportunidade, é gratificante para mim. E eu acho uma grande oportunidade também. De tanto vocês conhecerem o Poder Legislativo e com isso fortalecer ou reverter a perspectiva da própria política, como também de ser um reforço, né, para o espírito cívico e o espírito democrático de nós, enquanto cidadãos, sermos partícipes desse processo todo. Bom, então, uma dúvida era sobre a audiência pública, né? A outra dúvida era sobre a sequência de relatorias que me perguntaram. Então, só para tentar deixar claro mais uma vez. Chegou o processo vai chegar na comissão, ele vai ser recebido, o presidente vai dar ele como recebido na reunião. Antes disso, a pergunta até que o Guilherme tinha feito, né? Primeira reunião, como é que vai ser a primeira reunião de vocês? A primeira reunião se estabelece ali a escolha do presidente e do vice-presidente, ok? Então, vejam bem, vocês têm que, para ter a primeira reunião, ter articulado os líderes de governo, vocês que se apresentaram, primeiro em torno da eleição da mesa, e depois da eleição da mesa, dos nomes e das suplências que vocês vão indicar para o presidente da Assembleia para a nomeação das comissões. Isso é importante ser feito, porque se não se pensa bem nisso, acontece casos de o quê? No longo da simulação, surgir reuniões extraordinárias, convocadas por necessidade, para tramitação, de comissões que chocam, e vocês terem no partido de vocês uma pessoa que está em 2 comissões, que não pode atender as 2, e deputados que não estão em nenhuma das 2. Porque na hora de pensar na comissão, não lembraram disso. Um deputado mais proativo, mais disposto, se ofereceu e está em 2 e tem uma comissão sem nenhum, né? Sobretudo os partidos com menor número de integrantes, que vão dividir suplência um com o outro. Então tem isso, nós temos 6 partidos aqui, os tamanhos diferentes, todos vão ter suas participações, mas vão ter casos de comissões que eles vão dividir suplência e titularidade, porque a proporcionalidade é tanto quanto possível. Bom, definidas as comissões, que isso vai ser feito na primeira hora, né? Vamos fazer uma reunião depois disso, depois do almoço. Nessa primeira reunião das comissões, no dia 13, vai se escolher o presidente e vice-presidente, né? Esse processo, gente, ele é liderado pelo integrante mais velho dos titulares. Então, todas as comissões, a CCJR, ela tem 11 titulares e 11 suplentes, ok? Então, vocês vão ter que indicar os seus titulares e os suplentes deles, cada partido. As outras comissões, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Minas e Energia, Comissão de Educação, Cultura e Esporte, tem 7 titulares e 7 suplentes. Também tem que indicar os titulares e os suplentes. Pois não, pode perguntar. 8? Ah, então, essa folhinha, né? Gente, eu não vi essa folhinha, viu?
São 7 membros. Está no regimento e está no nosso anexo, né? Mas eu vou rever essa folhinha, depois eu vou pedir uma cópia dela para rever, porque ela tem aquela questão dos 3 minutos do pequeno expediente também, né? Eu estou imaginando que isso foi montado antes da gente fechar a cartilha, e acabou ficando um material copiado tudo junto. Mas, não, exatamente, tem que ser ímpar até, né? E lembrem, o presidente só vota em empate, né? Então, é ímpar, está tendo a reunião, se empatar o presidente vota. Pois não, pode perguntar. Não, boa noite, nobres deputados, nobres deputadas. Eu sou o Leonardo, aqui da bancada do PT. Minha pergunta é no sentido de o presidente poder participar da discussão de proposição de sua autoria. Porque eu imagino, eu li no regimento ali, que é possível caso ele deixe a mesa, né? E aí eu gostaria de saber aqui no nosso regimento adaptado se isso será possível. Leonardo, ótima pergunta. Tinha o risco de eu esquecer, talvez, de dizer, porque às vezes a gente esquece coisas que são muito naturais para a gente. Mas os presidentes, eles nem anunciam as votações dos seus projetos, né? Por que isso? Isso é importante ter essa ritualística, né? Porque o presidente, ele não pode estar presidindo um grupo que vota o seu interesse, né? Não vou dizer que seria uma questão antiética, mas que é uma questão sensível nisso, né? Porque ele pode conduzir a discussão sem interferir de forma neutra. Isso é possível, eu acho que isso é plenamente possível. Mas seria questionável. Por quê? Porque a discussão ela passa pela distribuição da palavra, não é? E quem distribui a palavra? O presidente. Então o presidente, você, por exemplo, Leonardo, sendo presidente de uma comissão, se ela fosse tratada, se o projeto fosse um projeto seu, aparecer na sua mão para ser discutido, você pode distribuí-lo para algum deputado relatar, não tem problema, porque é um ato administrativo do presidente, tá? Agora, quando esse projeto vem para a sua mão para ser discutido enquanto presidente, o adequado é que você se licencie da função de presidente, convide outro. Ah, mas meu vice não está aqui. Não tem problema. Nesse caso, não precisa ser o mais velho. Pode ser qualquer um que você queira convidar para presidir. É adequado, a orientação é que você chame o vice-presidente para presidir a sua comissão, né? Se você é o presidente, você chama o vice para presidir, enquanto você pode participar da discussão e o vice vai distribuir a palavra. Pois não? O licenciamento, ele precisa ser formalizado? Não, ou pode não. ser só... Você vai falar, olha, o projeto número tal é de minha autoria, então eu convido o deputado Adriano aqui para presidir os trabalhos da nossa comissão. Eu até recomendo, estando no Solon Amaral, que você saia da mesa diretiva, né? E assuma a função entre os colegas e peça a palavra e faça o seu debate, né? Indique voto, pode ficar tranquilo. O que você não pode fazer como autor do projeto é ser o relator dele. Os colegas aqui de vocês que têm formação jurídica vão entender isso. Imagine você julgar e ser o promotor do mesmo processo. É complicado, não é? Imagine você julgar um processo que você faz a defesa. É complicado. É complicado não é neutro, não é ético, né? Não é só complicado não. Inviabiliza o próprio processo. Então você não pode relatar, você não pode avaliar, julgar o seu projeto, né? E há uma vedação explícita no regimento, onde diz que o autor não pode ser relator do projeto. Então isso é contra o regimento, ok? Beleza. Aí vamos supor, Leonardo, que você, quando estiver lá deputado, né? Deputado Leonardo, seu projeto está em discussão. Foi apresentado o voto relatório aqui pelo Guilherme, que veda certos artigos do seu projeto, que você é a favor dele. Cabe a você, assim, articular com alguém, com a Alessandra, por exemplo, que nesse caso hipotético, para que ela, que é sua aliada, inclusive, comente com ela, converse com ela, Alessandra, eu acho que é assim, por conta disso, caso você não consiga convencer o relator. Porque o parlamento é um lugar de falar, de discutir, do convencimento, do argumento, do melhor argumento vencer, sem conflito, sem violência, né? Esse é o fator emancipatório, civilizatório, que Montesquieu admirava lá no Espírito das Leis. É esse o fator. Esse é o aspecto de criação de legitimidade que o parlamento pode trazer. Então, cabe você fazer essa articulação no aspecto do convencimento ou ser convencido pelo melhor argumento. Às vezes é o Guilherme que vai lhe convencer.
Falar, olha, colega, com todo respeito, data vênia, né? Esse aspecto aqui ele é inadequado, é impróprio. E se ele te convencer, muito bem, prosseguimos todos juntos. Mas se não, você entende esse processo também. Você pode articular voto contrário ao relatório? Pode. Você pode articular com outra colega da comissão um pedido de vista e um voto em separado, refazendo a sua proposição original? Pode. É legítimo e tranquilo, não tem problema. Tá? Mas você atuar nele com pedido de vista, voto separado, no sentido de você assumir a posição de relator, se opondo ao autor, é como se você quisesse ser o juiz de si mesmo, né? Então, não é adequado nesse sentido. Ok? Bom, falando do presidente, que tinha a questão do papel do presidente, na primeira reunião nossa, de cada uma das comissões, o primeiro passo é decidir o presidente e vice-presidente. Quem vai presidir essa reunião? Quem, Guilherme? O mais velho. Muito bem. O mais velho vai presidir a reunião. Se o mais velho for candidato a presidente, o próximo, né? Na sequência, que não seja candidato, ok? Isso é importante também a gente ter em mente, uma pessoa não vai conduzir a eleição dessa forma. E é bom também quem estiver presidindo a reunião, convidar um outro deputado para contar os votos, né? Para criar essa compactuação aí. A eleição costuma ser muito simples para comissões, são poucos membros titulares, né? Os suplentes podem ser presidente? Não podem. Eles podem presidir a comissão, mas eles não podem ser a função de presidente e vice-presidente, porque eles não são titulares, né? Os suplentes, eles têm a principal função de substituir o titular. Aí imagine, por exemplo, que a Alessandra é vice-presidente, o Leonardo é o presidente da comissão, só que o Leonardo, você é do MDB, PT. Você é do PT e o seu nome? Ana Carolina é sua suplente. Você é o presidente, você não veio naquela reunião por algum motivo. É a Ana Carolina que é a sua suplente que vai presidir a comissão ou a Alessandra que é vice-presidente? A Alessandra, certo? Então, o partido ele não tem a presidência, é o deputado que tem a presidência, ok? Beleza? Mais alguma dúvida quanto à presidência? Tranquilo, né? Foi eleita a mesa presidente, então os processos que foram apresentados preliminarmente no plenário chegarão à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vão ter a primeira avaliação, e depois vão ser distribuídos às comissões de mérito quando passarem pelo trâmite normal. Qual que é o trâmite? Lembrando então dos relatórios, que foi a outra pergunta que já me fizeram. O trâmite vai ser o seguinte, vai ser distribuído para um relator, vai ter 2 reuniões para relatar e entregar. Até 2, tá, gente? Se puder entregar na outra reunião, melhor é, porque tem tempo para pedido de vista e tudo mais. Feito o pedido de vista, tem uma reunião de prazo para apresentar um voto em separado. Bom, uma vez feito o pedido de vista, né, eu vou pegar outra pessoa, que é o seu nome? Adna Rochner. A Adna, ela pediu vista no projeto. Aí ela vai ter uma reunião. Então, vamos supor que a gente tem a reunião das 13h30 e tem outra reunião 15h30. Né? No meio desse tempo, vai ter uma outra comissão que vai reunir na sala. Ela pediu vista, na outra reunião ela vai ter que devolver o projeto. Ela precisa fazer uma manifestação por escrito, com um voto em separado? É necessário, uma vez que ela pediu vista? Não precisa. O pedido de vista precisa apreciar todo o projeto, todo o relatório e dar um parecer detalhado de tudo isso, de tudo que trata? Não, ele pode ser objetivo e direto no ponto. Né? Surgir uma emenda aditiva. Acrescenta-se no artigo tal, ou na linha tal item. E aí você coloca a próxima linha e assim por diante. Justifica o motivo. É importante justificar o motivo, porque essa é a fundamentação da sua alteração. Né? A gente sabe que no ato da simulação, os prazos são muito curtos. Né? Para vocês terem ideia do nosso regimento, o mínimo de um procedimento desse para o outro é 24 horas. Então tem mais tempo para se pensar e se elaborar. Também não sei sobre a disponibilização dos computadores. Eu sei que a organização está empenhada em conseguir para a assessoria meios para digitar isso, imprimir, a Procuradoria vai se empenhar, que é aqui do lado, para oferecer essa assessoria, e vamos torcer para tudo dar certo. Mas se em última instância a gente não conseguir fazer, pode ser feito à mão, inclusive. Né? Pegar um formulário, um papel, preencher a mão e colocar, se o voto separado é curto, e fundamentá-lo. Né? Mas o ideal é a gente conseguir fazer isso, inclusive, digitado, nos padrões da lei complementar que o professor Murilo lembrou vocês ontem. Certo? Pois não. Diga o seu nome para a gente também. Boa tarde. Cumprimento os nobres deputados e deputadas, assessores. Meu nome é Leonardo, sou deputado pelo MDB. E minha pergunta é o seguinte: qual que é o processo para o presidente da comissão convocar fora do horário regimental uma extraordinária aqui? Obrigado. Professor. De nada.
Pois não, André. Os relatórios serão lidos, terão tempo de serem lidos, ou o relator ele apresenta um resumão do relatório nesses 5 minutos? Ou o relatório vai ser lido na integralidade? Muito bem. O relator, a gente estabeleceu um prazo de 5 minutos para o relator apresentar seu relatório, né? Isso depende do tamanho do relatório, né? Dependendo do tamanho, ele pode até ser lido. Mas, não havendo necessidade, ele pode apresentar, mas o relator tem 5 minutos. Então, ele tem 5 minutos para apresentar o seu relatório. E aí, o que a gente pensou? Bom, aí se os deputados apresentem o voto em separado, certo? Então, entregar os votos separados. Como é que o relator vai fazer? Ele vai pegar esses votos separados, vai ter uma reunião para poder ler, organizar suas ideias e ver o que ele concorda e o que ele discorda daquilo. E nessa 1 hora de porque a próxima reunião pode ser no dia seguinte, ou pode ser daqui a 1 hora, porque depende do nosso calendário, vocês lembram lá. Então, se ficar para o dia seguinte, bom, você tem mais tempo para conversar, para pensar, digitar em casa, trazer impresso, beleza. Se ficar naquela hora, você vai ter menos tempo para isso, para conversar com todos, mas você pode emitir sua opinião, você é o relator, você tem esse papel, né? A gente está tentando aqui também, com essa alteração regimental, de adaptação, não sei se vocês perceberam, mas dá um protagonismo que os relatores das comissões especiais do Congresso Nacional têm, né? Que é dessa autonomia de fazer realmente ser o grande artífice da revisão do projeto, né? E aí você vai pegar então um relatório e você depois vai ter 5 minutos de novo na outra reunião para apresentar o seu segundo relatório. E aí a gente espera que você nessa segunda você possa até comentar os votos separados que você teve. E a ideia, gente, é que isso seja o mais transparente possível e o mais assim tranquilo, no sentido de dar a todo mundo a capacidade de refletir, de entender o que está sendo feito, né, sem assodamento, porque às vezes a simulação ela fica muito na forma e perde a essência, né? E às vezes as pessoas aprendem até como dizer, como tratar por Vossa Excelência e perde de vista a capacidade reflexiva e a importância que tem da elaboração da própria lei. Pois não? A dúvida é o seguinte, no parágrafo 3º do artigo 22, alterado, fala o seguinte, que a comissão que não se reunir nos prazos fixados será advertida pela mesa diretora. Sim. Que advertência seria? Essa ideia aí é do quê? De uma advertência no sentido de chamar a atenção, chamar o presidente, né? Isso a própria mesa diretora vai não precisa ser uma advertência formal. É só uma opção, uma alternativa de ser algo que anteceda uma possível reformulação da comissão. As nossas simulações aqui, eu participei das 3 anteriores, e a 4ª, eu acredito que não tem nenhum motivo de ter esse tipo de problema. É algo que é de praxe, né? Porque, no caso, essa advertência, ela prevê no nosso regimento também, né? da não realização de reuniões. Então, na verdade, só puxamos para lá para a mesa diretora poder ter essa autonomia. Mas não vai ser nenhuma advertência punitiva no sentido, é só de chamar a atenção para o cumprimento das reuniões. Vocês viram que tem datas e horários para as reuniões? Então é importante que os deputados estejam, né, antenados com isso aí para que se faça a reunião. Mas é só uma advertência aí bem informal. Professor, boa tarde. Sou Murilo, sou do Democratas. Deixa eu fazer uma breve pergunta. Na propositura de projetos, depois de apresentar os nossos projetos, eu não tenho ciência de nenhum de que os nobres pares vai apresentar. Visto lá na frente que temos projetos semelhantes, eu posso requerer a retirada do meu projeto para endossar o outro? Como que... Pode. Desculpa o seu nome? Murilo. Murilo, isso é muito importante, essa pergunta, porque o nosso regimento, e como a maioria dos regimentos que eu conheço, ele prevê essa autonomia ampla do deputado. Em qualquer momento, o deputado parlamentar pode retirar sua propositura. O problema é quando sua propositura tem coautores, né? Então, imaginar, se você é coautor de um projeto com outro parlamentar, aí você tem que consultar, e eu imagino que a retirada da propositura tem que ser em parceria também. Mas, tirando isso, é uma autonomia do parlamentar de retirar. Eu não sei se vocês perceberam, mas assim, uma das palestrantes que nós tivemos aqui mencionou o apensamento, né? O apensamento, o que acontece? Quando 2 projetos tratam da mesma temática e eles são redundantes ou complementares, eles são apensados. Qual vai em qual? O mais antigo, por ordem de apresentação no plenário, vai ter o mais novo, ou, quer dizer, o mais
com mais tempo, né? O primeiro a ser apresentado tem os outros apensados a ele. E aí quer dizer o quê? Se o seu foi o primeiro, Murilo, outra pessoa, o Pedro, o do Pedro, que tem uma temática que é redundante ou é complementar, que trata do mesmo tema, o Pedro vai ser apensado ao seu. Quer dizer que o Pedro deixa de ser autor do projeto? Não. Vocês vão dividir a autoria do projeto. Tá? Se o projeto é seu ou do Pedro, são individuais, é só do Pedro, e o Pedro olha que é redundante com o seu e fala, bom, você apresentou primeiro, eu vou apoiar o teu e vou tirar o meu, ele pode tirar a hora que quiser. Tá? Certo. Pois não. Só a título de elucidação. Enviado os e-mails com os nossos projetos, se eu quiser fazer alguma modificação no meu texto original, eu só posso fazê-lo através de emenda ou eu posso retirar aquele texto e averbar o novo? Olha, vamos conferir isso com a organização, porque eu não sei exatamente como é que vai ser feito isso. Eu sei que tem o deadline, o prazo de vocês é dia 30, né, Marisa? Dia 30. E a organização é muito rigorosa com os prazos para isso. Então você tem até aquela data. Que vai ser por emenda, né? Mas apresentou a emenda para mudar os artigos, vamos para o sucesso aqui, porque essa informação nos falta. Para o sucesso da nossa, para ilustrar, aproveitar como exemplo, ilustrar aqui a nossa experiência. Imagine que em vez de você ter mandado o e-mail para a organização, você tenha apresentado ele em plenário. Uma vez apresentado em plenário, e aí? Você pode retirá-lo. Você pode alterá-lo? Pode alterá-lo também. Pode fazer emendas ao seu projeto? Pode. Inclusive, pode fazer emendas ao seu projeto depois que ele passar por todas as comissões e estar no plenário na primeira discussão. Eu posso apresentar no plenário sem ter enviado pelo e-mail? Não. Não, eu acho que não. Porque na verdade... Não, porque a fala do senhor me deu a entender. Mas eu só substituí uma coisa por outra para pensar qual era o subterfúgio do processo legislativo que você teria para isso. Então, você poderia, sendo integrante mesmo da comissão, articular isso com colegas, para os próprios colegas apresentarem, né, convencê-los, falar, olha, a minha ideia é essa, mas eu acho que podia ser melhorado nisso. E aí um colega seu que faz parte de uma comissão que ele está tramitando, fala, pronto, Murilo, concordo. Vou apresentar já uma emenda, um voto em separado, ou no meu relatório, você pode procurar o relator para fazer esse incremento. A gente tem que entender, pessoal, que o processo legiferante é um processo coletivo. E tem que ser coletivo mesmo. Mais de uma cabeça pensa melhor. Né? A ideia é essa. O sistema proporcional que escolhe os parlamentares, que é o sistema mais plural de eleição de autoridades que nós temos no nosso Estado, não é o majoritário que escolhe a vontade da maioria, ele dá justamente essa riqueza de perspectivas plurais. Então é por isso que ele tem que ser feito em órgãos colegiados, como o plenário, como as comissões. E esse debate coletivo ele só enriquece. Né? Então você poderia procurar um colega para fazer um voto separado, ou um próprio relator para comentar isso, mas se em todas as instâncias você não encontrar essa oportunidade, no primeira discussão e votação no plenário, você pode emendá-lo. Nada te impede disso. E aí, só para tentar assim, usar o mesmo exemplo nesse sentido, caso o seu projeto seja pensado ou outro, não vamos esquecer isso. Se o seu projeto ele existe, o do Pedro tem o mesmo tema, é complementar ou redundante que seja, quando vocês forem fazer o relatório dele, vocês não têm que considerar só o mais velho não dos projetos. No caso aqui do nosso exemplo do Murilo. Você tem que considerar os dois projetos, tá bom? Então vamos imaginar que o Murilo trate de algum aspecto tratando de infraestrutura em escolas, coisas do gênero, e o do Pedro ele fala sobre biblioteca. E você não comentou biblioteca, mas você falou de várias questões de estrutura, de um padrão e assim por diante. Um projeto é complementar ao outro, eles são apensados. Para quê? Para que você possa pensar tudo junto, se faça um relatório sobre isso junto, você avalie a redação junto, a constitucionalidade e tudo mais. É uma estratégia para enriquecer o debate, e não para dar menos protagonismo, menos visibilidade para um autor com outro. Os dois vão ser considerados autores do projeto. Pois não. Uma última causa de aí passa para colega do seu lado. Para pacificar aqui na minha mente. As votações em bloco, que é prevista pelo regimento, como elas vão acontecer? Você poderia clarear isso? Como isso sempre tem que ter... Porque acredito que vai chegar um momento, que todos aqui têm muitos projetos a serem apresentados, que o tempo vai demandar que nós votemos em bloco algumas coisas. Né? Isso já foi preciso em algumas... Acredito que... Isso tem que ser consensual. Lembrando que... O plenário tem que concordar. Tem que concordar. Até porque qualquer parlamentar em dúvida desse processo de votação, ele poderia solicitar uma votação nominal, inclusive, não só simbólica, né, da propositura. Então, isso tem que ser consensual. As experiências que eu posso relatar, que eu acompanhei dos politizados, das experiências das eleições anteriores, quando isso acontece, ou quando aconteceu, eram projetos semelhantes que estavam em segunda discussão e votação, que já não cabia mais emenda, que era algo que a maioria, a grande maioria concordava. E assim, quem não concordava sabia que não ia conseguir vencer o voto.
sabe? Do tipo, olha, nós estamos 4, 5 aqui que não vamos conseguir vencer o voto, e aí se a gente não, por exemplo, se a gente não votar esses 3 aqui em bloco, a gente vai perder o tempo de poder debater os outros que a gente pode, de repente, ganhar. Então sempre foi consensual, tem que ser consensual. Não vai fazer isso no momento anterior à arbitrariamente, discussão, não, né? Nunca houve isso e imagino que não aconteça. Você tinha levantado a mão do lado do Murilo? Eu quero aqui cumprimentar os meus nobres colegas deputados, a assessoria e todos os jornalistas. Eu quero fazer uma pergunta. Heloíse, desculpa, gente, eu estou aqui representando o MDB. Eu queria fazer uma pergunta relativa à iniciativa do governador. Geralmente, no processo legiferante normal, o governador já apresenta o requerimento, né, o projeto de lei, e, caso não seja votado esse projeto de lei que vem com o requerimento de urgência, todos os processos são sobrestados. Como que vai ocorrer isso no nosso processo aqui do Politizar? Bom, então, Heloísa, né? Isso. Boa pergunta. Inclusive, só reforçando a própria experiência da Heloísa, se vocês quiserem falar, quando forem falar, digam seu nome e partido, porque é algo que vocês já vão se habituando, vai ser uma coisa rotineira no Politizar, né? Até para quem está acompanhando quando está em casa de transmissão. Heloísa, até onde eu sei, porque essa questão do papel do vice, do governador e o governador, foi algo decidido já com a programação feita, né? Então, não sei o impacto que isso vai ter na nossa experiência de simulação, porque, a princípio, não teria nenhum projeto de proposição do governador e do vice. Tem muitas ideias que a Laís, a professora Laís e a Marisa, que estão coordenando o Politizar, né, que são responsáveis pela gestão desse projeto, que é uma parceria da UFG com a Assembleia Legislativa, já vieram trocar ideia comigo, né, uma espécie de consultoria legislativa, assim. E aí, sobre a experiência futura. Como isso deu certo ou apareceu em curso, eu imagino que não deve ser mudado esses procedimentos, porque a gente tem pouco tempo para isso, né? Mas, como está sendo bem sucedido agora, há de se esperar que na próxima edição tenha essa possibilidade também. E a gente tem que avaliar. Na vida real, no contexto real, isso é uma prerrogativa do governador. O regime de urgência estabelecido nos projetos que o governador assim avalia, ele tem essa autonomia para estabelecer a urgência na tramitação dele. Então, uma vez ele estabelecendo isso, a Assembleia não defere ou indefere a urgência. Já vai com urgência, e assim, com urgência ele vai ser tratado. Geralmente, assim, a comissão mista, a principal vamos dizer assim, fonte de projetos da comissão mista são regimes de urgência até, porque ela pretende ser uma comissão mais célere que a outra. Mas até o momento, então, não vai ter... Até o momento, até o que eu sei, não vai acontecer na simulação. Obrigada. Por quê? Porque vocês, como deputados, parece até que o governador e o vice vão sair entre os assessores, né? Vocês, os deputados, vão ter todo esse protagonismo na elaboração, na apresentação de tudo. Porque isso implica em várias questões. Só para dar um exemplo. Desculpa, já te passo a palavra. Só para dar um exemplo. Implica em outros personagens aparecendo na tramitação. O líder do governo, a possibilidade da comissão mista. Então, são várias outras engrenagens que estão desacionadas na simulação, que têm que ser acionadas para a simulação. Se isso acontece, por exemplo, a comissão mista ela acontece por convocação de plenário. Então, isso afeta toda a nossa agenda de separação de salas, que a organização fez, entendeu? Então, tem que ser algo estudado. Até onde eu sei, isso vai ficar para uma experiência futura. É mais um passo. A avaliação que eu faço observando essas edições, que cada edição, como o professor Robert disse antes, que era o antigo coordenador da parte da UFG, cada edição melhora mais e mais. Passar para um colega, porque o tempo já deu, né? Pois não. Cairo, MDB, é o seguinte, só um apanhado da nobre colega. Seria interessante, Marisa, como vai ter o governador e vice-governador, a apreciação do PPA, da LOA, da LDO, porque vejo que seria interessante a apresentação nesse Politizar nessa quarta edição, para até mesmo os nobres colegas saber a estrutura de uma LOA, de um PPA, de uma LDO. É Pedro, né? Pedro, Caio. Cairo. Perdão, Caio. Sim. Deixa eu te falar. Eu acho interessante a sugestão e acho que a gente tem que realmente considerá-la. As leis orçamentárias, elas têm uma tramitação especial, tá? Então, ou seja, ela exige mais caixinhas aqui vão aparecer na simulação, né? Exigiria mais tempo até e maior estrutura para isso. É possível? É possível. Eu acho que é uma boa sugestão para a próxima edição, de repente. Por que eu falo da próxima? Porque a gente não tem a CFTO pensada, a gente não tem essa ferramentaria disponível. E se fosse acontecer na próxima sugestão, é uma sugestão minha. A gente começasse com uma LOA,
depois com a LDO, acrescenta numa outra LDO e depois pensa em acrescentar o PPA. Porque para você começar do mais simples para o mais complexo, entendeu? E eu acho que seria assim, virtualmente desrazoizado. Espere um pouco a razão a gente tentar abraçar tudo isso nessa edição. Mas, claro, se houver a demanda e achar que é o melhor, a gente vai fazer o melhor que a gente pode no intuito de atender isso. Mas eu acredito que as coisas estão bem azeitadas, bem organizadas, para que a simulação seja uma simulação que promova tanto a experiência da formalidade do processo legislativo, como também da reflexão e do entendimento do papel que os parlamentares têm, né? Tem duas pessoas levantaram a mão, o que eu faço? Deputados, os deputados do interior, eu sei que vocês têm um horário, então vocês vão se levantar agora, vão lá para o plenário. Só os deputados do interior. Imediatamente, porque vocês vão fazer a senha e o voto, tá? O treinamento. Os demais deputados e assessores, tem algum assessor do interior aí também, né? Por gentileza, é ele que vai ao plenário também. Os demais deputados, nós vamos entrar agora ao vivo lá também, com o repórter Assembleia, que é o jornal das 6 horas. Então, o pessoal da própria casa vai entrevistar vocês, tá certo? Vocês vão entrar, vão procurar o André, ele vai fazer por partido. O primeiro partido que vai ser entregue a senha é o PT. Então, os deputados do PT já fazem uma fila ali na lateral, vão entrando no plenário, peguem a senha, registrem presença, o nome dos senhores estão lá no painel, lá dentro do plenário. A partir do momento que vocês registrarem a sua presença, vai ficar verde. Podem bater foto, sem problema nenhum. Certo? Não faça estradalhaço que a gente está ao vivo. Tá? E aí nós vamos entrar às 18 horas. Por isso que o nosso tempo está contado. Ok? Então vamos sair com tranquilidade. Peçam aos assessores que saiam e entram pela lateral. E qualquer dúvida, o Miguel está à disposição. Não é isso, Miguel? Tá? Então, qualquer problema, vocês entrem em contato com o Miguel, que ele está à disposição para tirar as dúvidas de vocês.